Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Eles conduzem milhões de pessoas para os destinos mais diversos, ao comando de autocarros ou elétricos. Os motoristas de transportes públicos guardam memórias de várias gerações de utentes no exercício de uma profissão que é ainda muito masculinizada e com escassez de meios humanos. De que falaremos nesta conversa sobre este novo retrato que se chama Eles que nos levam, histórias de motoristas de transportes públicos, da autoria da jornalista Raquel Albuquerque. Para a conversa neste programa, contamos com a presença de Maria José Cardoso, uma das primeiras mulheres motoristas da Carris. Obrigado por terem vindo. Vamos começar então pela autora, naturalmente. Raquel, este é um livro, para quem o consultar, pode encontrar aqui histórias diversas de motoristas. Há uma amostra que foi preparada para dar um âmbito muito diverso a esta profissão, porque vamos desde o Funchal até ao continente em vários pontos, não é? Sim, o que eu quis ao selecionar as histórias destes motoristas era que fosse o mais representativo possível do país, sendo que não estamos a falar obviamente aqui em termos científicos, mas que fosse representativo do que é que são as diferenças de ser motorista em Lisboa e no Porto, ou de ser motorista em zonas do interior do país ou em alguma das regiões autónomas, não é? Portanto, numa ilha. E foi esse o ponto de partida. Daí que sejam oito motoristas e 2 guarda-freios elétricos, porque eu achei que também estamos a falar dos elétricos antigos, aqueles em que os guarda-freios ainda andam praticamente em contacto direto, não é? Praticamente em contacto direto com os passageiros. E, portanto, são 8 motoristas e 2 guarda-freios. Os guarda-freios são de Lisboa e do Porto, mas os restantes motoristas tentei, de facto, que as histórias deles fossem um bocadinho também o reflexo do sítio onde estão, do tipo de transporte que fazem e dos passageiros que transportam. Foi nesse sentido, para ser também o mais representativo possível. E é muito diferente, por exemplo, a realidade da Carris, a Maria já vamos falar sobre isso também um pouco, e STCP, por exemplo, do Porto, face a motoristas que são ouvidos no Sabugal ou no Alentejo. A experiência é muito diferente. É diferente na medida em que as cidades, nomeadamente as 2 áreas metropolitanas, tanto Lisboa como do Porto, o tipo de transporte que fazem, ou o tipo de transporte que fazem é diferente na medida em que são sítios onde há uma concentração muitíssimo maior de habitantes. Ou seja, o transporte urbano que se faz nestas 2 áreas metropolitanas é um transporte com muito mais gente, o que significa tudo, mais confusão, mais pessoas, mais barulho, mais trânsito, o que é uma realidade diferente da realidade de um motorista de transportes públicos no interior do país. Por exemplo, eu estive no Sabugal e estive em Estremoz e de facto são 2 realidades distintas na medida em que tanto um sítio como o outro foram perdendo muita população nas últimas décadas e a verdade é que já não tem nada a ver a quantidade de pessoas que transportavam há 10 ou 20 anos do que as que transportam Expressa agora. As mudanças demográficas, não é? Exatamente, é isso. Ou seja, e por isso é que quando me perguntas qual é o que é que os diferencia, eu acho que a principal diferença é mesmo essa, é reflexo da mudança demográfica, da movimentação da população em Portugal do interior para o litoral e que faz com que o tipo de transporte que eles têm a seu cargo seja diferente em grande maioria pela quantidade de pessoas que transportam. Depois há muitos outros aspectos característicos de cada sítio e característicos depois de cada empresa e do tipo de serviços que fazem. Mas eu diria que a grande diferença é essa e que depois vais ver no tipo de serviços que fazem, ou seja, por exemplo, no Alentejo, e o mesmo acontece também ali na zona do Sabugal, estes transportes que funcionam, os transportes urbanos que ali funcionam, hoje em dia servem sobretudo, não só, mas sobretudo para transportar crianças para a escola. Já lá vai o tempo em que... Fábricas e outras unidades que fecharam, exatamente, quartéis, fábricas, o emprego que existia nestes sítios foi deixando de existir e, portanto, isso até nos transportes se vê. O motorista com quem eu falei, que é da rodoviária do Alentejo, que trabalha ali na zona do Alentejo, ali à volta de Estremoz, descrevia-me precisamente isso. A quantidade de autocarros que antes enchiam com trabalhadores que trabalhavam ali à volta, Évora, Beja, ou o que fosse, e que hoje em dia essencialmente transportam crianças para a escola, vão buscá-las aos montes e trazem para as escolas, onde as escolas ainda existem,
E depois transportam algumas pessoas nas suas deslocações, sei lá, de ida ao centro de saúde, de ida ao balcão das finanças, ou ao banco, ou como eu repito sempre que me marcou isso, ou como eles dizem, ou aquelas pessoas que simplesmente vão andar de autocarro naquele dia porque têm o carro na oficina. E, portanto, já são muito esporádicos esses passageiros. Nas cidades é completamente Vamos diferente. ouvir a experiência da cidade. Olá, Maria José. Obrigado por ter vindo. Maria José é motorista há 26 anos na Carris. Nestes 26 anos, o tipo de utentes foi mudando na carreira, nas várias carreiras que fez, porque também fez várias? Ou há mais ou menos uma coisa... assim, são caras muito familiares, apesar de tudo, não é? São caras familiares, porque servindo a população ou vão para os hospitais, ou vão para as escolas, ou para os seus empregos, não é? E o motorista fixando-se numa zona só consegue familiarizar com as pessoas. Foram evoluindo no sentido que quando as mulheres chegaram, éramos um bicho raro e olhávamos dessa maneira. As mulheres motoristas, precisamente. Tendo alguns que a gente abria a porta e eles ficavam a olhar, indecisos, e recuavam. E eu, na brincadeira, porque sempre veio isso muito de leve, dizia: olha, apanho o de trás, que o de trás é benfiquista, já que eu pertenço ao Futebol Clube do Porto de coração. E pronto, eu levava a brincar, porque não valia a pena a gente estar... Sempre ouviu esses comentários ao longo destes 26 anos? Sempre, como por exemplo, havia de estar em casa a cozer meias, também já ouvimos assim de longe, de sussurro. Então isso não mudou, ainda hoje houve. Hoje já se ouve menos, portanto foi evoluindo nesse aspecto. Sim. Mas não quer dizer que não haja sempre um ou outro. O princípio que me gostava mais era as crianças. Havia crianças que diziam: mãe, olha uma mulher a conduzir. E eu, a sério, como é que é possível, portanto, uma geração tão pequena, fazer esses comentários? Porquê? Porque em casa ouvem. E há mulheres hoje a entrar na profissão? Sim, hoje há mais mulheres a entrar, porque na altura que eu entrei, há 26 anos atrás, as mulheres que entravam, eu não, mas tinham que ter a carta de pesados. Só que elas vinham com a carta da tropa, e eu, como não fui à tropa, tirei a carta de pesados na mesma, mas numa escola. Sim. E hoje já é diferente, porque hoje a pessoa tem a carta de ligeiros, vai à escola para tirar a carta de transportes públicos. E o que é que este traz à profissão e o que é que a trouxe a si? O amor por conduzir uma coisa grande. Para mim foi sempre esse o objetivo. Mas eu pensei assim, bem, naquela altura, 26 anos atrás, ninguém me iria dar, pensava eu, não é? Lá está o estereótipo de que nós não era para a profissão. Sim. Mas como eu queria ter essa experiência, pensei, se eu for a uma escola de condução, vou tirar a carta, vou-me sentar num caminhão, vou ter esse prazer, e depois a seguir, foi o que aconteceu, peguei na carta, arrumei-a na gaveta, e durante 3 anos não mexi. Primeiro porque não tenho veículo automóvel, e segundo porque nunca, lá está, a gente tinha interiorizado que realmente nenhuma empresa de caminhões ia dar a quem não sequer tem experiência a possibilidade de trabalhar, e então arrumei a carta. Foi precisamente na RFM que eu vi o anúncio que a Carris estava a precisar de motoristas de transportes públicos, ofereciam a carta de transportes públicos, desde que estivessem a de pesados, e eu, assim, bem, estava desempregada, assim, vou experimentar. Claro que à minha volta, familiares e pessoas conhecidas: tu és doida, tu não tens para alguma vez vais conseguir. Lá está, sempre o estereótipo de que a mulher não consegue, mulher não é para essa profissão. Mas eu, como sou do contra, peguei na carta e fui à empresa, e graças a Deus consegui. Sim. Na altura não havia praticamente mulheres na Carris? Não. Na minha estação, quando eu cheguei, era só uma que lá estava. E hoje em dia há muitas? Agora já. E aquilo que a trouxe à profissão, que aqui já contou, acha que é uma motivação semelhante às pessoas que surgem hoje? Penso que não é todos, porque há muitos que chegam, vão, estão, experimentam, não gostam e vão-se embora, e são muitos que se vão embora. É uma profissão muito dura, tanto transportes públicos como de pesados, de caminhões de tiro. Como a profissão é dura e desgastante,
mesmo fisicamente, eu penso que tem que se gostar muito dessa profissão para continuar, porque monetariamente os salários são baixos, não é? Os salários são baixos, portanto é o amor pela profissão que faz com que a pessoa se dedique a ela. Sei que teve antes uma experiência no turismo, mas noutra perspectiva, não é? Sim, eu fui assistente, lá está, sempre quis andar ou, claro, num autocarro ou num caminhão, que o meu sonho era entrar num caminhão. Depois um amigo meu mais tarde deixou-me entrar no caminhão dele. Caminhão? Não, deixou-me só porque era da empresa e eu não podia. Mas pronto, só para ter aquela sensação do que é aquilo. A tal coisa grande, não é? A tal coisa grande. E então fui assistente dos autocarros, na altura da Frota Azul, depois da Mundial de Turismo, empresa Barraqueiros. E essa experiência, foi aí que eu comecei o gosto, não é? De estar ali naquela coisa grande, e depois foi o que me fez tirar a carta. E começou pela rádio, portanto agradecemos à rádio isso, foi, não é? Precisamente. Foi na RFM, foi não na foi? RFM que eu vi o anúncio. Já voltaremos a falar da rádio. Raquel, há muito esta experiência de quem passa pelo turismo, longo curso, depois transportes urbanos. Há aqui mutações ao longo da vida destes motoristas, nos casos que encontraste? Sim, e o traço que me parece comum em muitas outras profissões será igual, da procura de um salário melhor, ou de melhores condições. E eu falei com os motoristas com quem eu falei que não estiveram sempre na mesma área, por exemplo, não estiveram sempre em transportes urbanos. O percurso mais comum era esse, era a determinada altura passarem para o turismo, precisamente porque tinham regalias diferentes, ou seja, tinham um salário melhor, conseguiam, por exemplo, não sei se chamavam as gorjetas na altura, sim, não é? No fundo, os turistas depois a determinada altura, no final, davam um X, assumia-se que cada um dava um X ao motorista, e portanto, é óbvio que para um motorista fazer um serviço de turismo conseguia um rendimento melhor do que noutro tipo de serviços. E, portanto, alguns casos, algumas destas histórias que aqui estão, aconteceu precisamente isso, uma transição entre os serviços públicos, transporte urbanos, para o turismo, essencialmente por essa razão. Agora, não quer dizer que o turismo não tenha, e o longo curso não tenha grandes vantagens também, nomeadamente se for mesmo para fora do país, que significa estar longe de casa durante vários dias. No entanto, se calhar, em termos comparativos, o salário ao final do mês compensa muito mais. Portanto, sim, há assim umas tantas transições. E as mulheres são menos de 10% do total dos motoristas? É isto? Sim. Eu lembro que não há propriamente um levantamento muito rigoroso e detalhado da evolução dos motoristas em Portugal, motoristas de transportes de passageiros. Não há dados muito rigorosos e detalhados sobre esta evolução. E portanto, também não da desagregação entre homens e mulheres. No entanto, o que eu percebi, perguntando às grandes empresas, às maiores empresas de transportes de passageiros, a percentagem que têm de mulheres não vai além dos 10% e em todos os casos é inferior a 10%. Houve uma evolução, como a Zezinha estava a dizer, houve uma evolução entre o início dos anos 90, quando começaram a aparecer as primeiras mulheres nos transportes públicos. Houve uma evolução para agora, obviamente agora são mais, mas são uma parte muito pequena do número de motoristas. Maria José, ou Zezinha, como a tratam, que também gosta de ser tratada, o que é que mudou tecnologicamente naquela cadeira do motorista? Basicamente é tudo um bocadinho mais moderno do ponto de vista tecnológico. Sim. O que é que mudou? Foi uma evolução assim. Por exemplo, dê-me lá exemplos. Surreal. Eu comecei a conduzir autocarros em que, para conseguir estar um bocadinho mais alta, tínhamos que pôr pedras na calçada debaixo do assento. Hoje, graças a Deus, é só carregar no botão e o pneumático sobe, portanto, e faz com que a coluna não sofra tanto os desníveis da estrada, os buracos, portanto, é uma evolução enorme e ainda bem que assim é. Mas pronto, realmente até o tamanho do volante, antigamente o volante era muito grande, tinha-se quase que a gente levantar para conseguir, os bancos já não são de napa, eu chegava a fazer uma curva e o assento ia para um lado porque já não estava bem a parafusar no sítio, e o estofo de baixo ia para um lado e eu ia para o
outro. Portanto, ainda bem que as coisas vão... E também mudou a comunicação dentro digamos, entre autocarros, dentro da empresa, do ponto de vista da comunicação. Estou a falar de tecnologia, certamente é fácil para si contactar a sua estação ou outros colegas, não é? Sim, claro. Nós temos GPS, somos controlados por GPS, portanto, a qualquer momento, se houver algum problema, eles sabem localizar onde está o autocarro, se a gente precisar de falar com a central, tudo. Antigamente era mais difícil. Pronto, apesar de antigamente tínhamos gente na estrada, ou melhor, na cidade, que se precisasse de alguma coisa, tínhamos esperar que chegar até eles para lhes comunicar alguma coisa. Agora é só a gente carregar via rádio e falarmos com eles. Um dos pontos que a Raquel fala aqui no livro tem a ver com o cartão do condutor, que é muito importante, penso eu, também para a vossa segurança, é isso? Sim, nós na cidade não usamos, mas os de longo curso usam, e ainda bem, porque esse cartão permite controlar e não haver falcatruas, porque antigamente era o tacógrafo, e o tacógrafo era apenas um papelinho que estava precisamente por trás do tacógrafo, e podia-se fazer umas alterações para que, se a polícia mandasse parar, estar tudo controlado. Hoje não, hoje é um cartão género multibanco, está tudo lá registado, desde as nossas trabalhas, as nossas paragens, o tempo que estão a descansar. Portanto, ainda bem para o motorista nesse sentido, porque permite-lhe descansar nos tempos corretos e certos. Portanto, é um cartão que salva vidas, salva a vida de passageiros, salva a vida de quem circula na rua e salva também a vida do motorista. Raquel, há ainda um desafio de comunicação nesta questão das empresas de transportes públicos, porque mudam horários, enfim, há greves, há alterações das carreiras, e depois provavelmente são os motoristas que levam com a indignação dos utentes. Este desafio, porque visitaste várias entidades ou várias empresas, é transversal? Ainda existe este problema? Eu acho que esse problema até é visto mais quando nós nos posicionamos como utentes de transportes, não é? E temos essa experiência que é, enquanto utilizadores dos transportes, sim, de facto, nós às vezes queremos informação sobre o porquê daquele autocarro estar atrasado, ou quem diz autocarro pode dizer o comboio, embora neste caso não estejam aqui envolvidos os comboios, mas o autocarro, o elétrico, o que quer que seja. Eu acho que até mais como utentes que é muito óbvio em alguns casos que falta informação, essa comunicação. E agora, olhando do ponto de vista dos motoristas, pelas histórias que fui recolhendo, acabam por ser eles próprios a primeira pessoa que alguém vê, que o utente vê ao entrar no autocarro. São a cara da empresa, São a cara da empresa a cada momento, independentemente desse momento ser bom ou mau. E se for um momento péssimo em que alguém está à espera do autocarro há demasiado tempo, seja por que razão for, e muitas vezes as pessoas não têm essa informação, ou seja, não sabem porque é que isso aconteceu, é de facto aquela cara, e naquele momento não é um bom momento. Portanto, eu acho que sim, que talvez a comunicação, mais informação, de uma forma mais clara, mais em tempo real, de forma mais, mesmo usando plataformas tecnológicas e mais acessíveis que hoje existem, acho que sim, que ajudaria. Não sei se retiraria totalmente o mal-estar com que às vezes os motoristas lidam, sim, não é? Não sei se eu retiraria, mas talvez ajudasse, pelo menos a perceber, a ser um bocadinho mais transparente sobre... E lá, Zezinha, leva com muitas queixas ou não? As pessoas realmente, eu compreendo, porque também sou utente e utilizo, e elas descarregam precisamente assim que se abre a porta, é a primeira pessoa que vê, mas depois vai do comportamento de quem está atrás do volante, saber gerir essa não é raiva, mas esse stress que a pessoa leva, porque já está atrasado para o trabalho, o patrão não compreende, se ele chegar ao trabalho e a pessoa disser foi o autocarro que se atrasou, há patrões que pura e simplesmente descontam, e isso gera esse stress enquanto que as pessoas estão na paragem. Claro que hoje em dia já existem ecrãs onde diz o tempo que o autocarro está para chegar, só que ainda estamos muito no início, porque para esses ecrãs estarem a funcionar a 100%, tem que o sinal do nosso autocarro estar a dar sinal. Muitas vezes não dá? Não dá. Muitas vezes tem alturas que as pessoas estão assim, elas assim, então ali o painel diz que faltam 20 e tal minutos, já está aqui. E eu disse, pois, o GPS não anda bom, pronto. Na brincadeira, claro. E ainda bem que chegou, pronto.
Porquê? Porque não leu o meu sinal e está a dar o sinal do carro que vem atrás, e daí dizer que faltam 22 minutos quando eu já lá estou. Pronto. Aí já estamos a perceber que a Zezinha fala muito com os utentes, com os pessoas, não é? Muito. Faz parte da sua maneira de agir como motorista, é isso? É. Falo com eles. Agora já temos uma porta acrílica quase que não dá para dar beijinhos, como eu antigamente. Eles entravam, davam beijinhos, às vezes estava ali 5 minutos a dar beijinhos a toda a gente, mas agora já não. Mas falo com eles, explico-lhes, tento-lhes muitas vezes dizer está a faltar um carro, por isso daí o atraso, é o carro da frente que está a faltar, por isso é que o meu vai muito cheio, tenham calma, cabe toda a gente, e quando às vezes as pessoas querem entrar e as pessoas ainda estão a meio e eu olho para o retrovisor, ainda falta metade do autocarro para encher, eu peço, por favor, cheguem atrás, toda a gente quer ir trabalhar. Portanto, não há nada como este diálogo para as pessoas, pelo menos já, assim que entram, já aquele stress que sai-lhes, pronto. Mas isso é porque a Zezinha faz assim, porque não recebe orientações para fazer assim, pois não? Pois, sim, é de mim. A orientação é ser o quê? Um pouco neutro, assim, profissional e sério, como é? A nossa profissão é conduzir, levar o autocarro de A a B. Pronto. É essa a função do motorista. Mas como somos, graças a Deus, todos seres humanos, e ainda há de faltar muito para sermos robôs e máquinas que vão levar as pessoas ao seu destino, acho que temos que lidar como seres humanos uns com os outros, senão éramos máquinas, não é? E como é que lida com alguma agressividade que há, muitas vezes, nos autocarros? Tem a ver com a minha maneira de ser, mas também tem a ver com a minha empresa, que quando entramos temos cursos intensivos em que um deles é precisamente através de psicólogos gerir as nossas emoções e aprender que comportamentos geram comportamentos e como tal isso faz toda a diferença. E se conseguirmos perceber isso, mas também entendo que tem a ver com a maneira de ser de cada um de nós. Porque há pessoas que se entram e são super desagradáveis, se naquele dia a gente vai mais triste por alguma coisa que nos aconteceu em casa, aquilo fere-nos, e há pessoas ou há colegas que reagem igual, o que é péssimo, não é? Porque depois a discussão começa a voz a levantar e não se sai daquela situação. Portanto, comportamento gera comportamento, a melhor coisa é deixar a pessoa descarregar o que tem a descarregar, e depois tentar gerir, respirar fundo, e depois tentar gerir e nunca deixar de olhar para a pessoa, porque a gente, quando olha olhos nos olhos, a outra pessoa já não nos agride tanto. É uma das técnicas que eu tenho. Se é boa ou não, pelo menos para já ter sido ninguém bom. ensinou, nasceu consigo essa maneira de pois, ser. Tem a ver uma parte comigo e outra parte que os nossos psicólogos nos ensinaram, não é? Portanto, também aprendemos. Muito bem. Raquel, há muitos casos de agressividade, ou seja, é uma profissão vulnerável desse ponto de vista do motorista de transportes públicos? Sim, porque para já tem uma proximidade enorme das pessoas, ou seja, não há... há muitas outras profissões que lidam com o público de forma direta. Esta, de facto, é uma delas. E mais ainda, como estávamos a dizer, com o facto de estarem a prestar um serviço que tende a ser um serviço que, vamos lá ver, é difícil que corra sempre na perfeição, a maior parte das vezes, ou muitas vezes não corre, quer dizer, há atrasos, há uma série de coisas, não é? Faz parte das características também do serviço de transportes, aqui ou em qualquer outro sítio, e, portanto, sim, esse mal-estar e em alguns casos a agressividade está presente. Eu mais ou menos em todas as histórias, em todos os motoristas com quem eu falei, há sempre essa... com mais intensidade ou menos intensidade, eventualmente se tiveram alguma má experiência e se ainda para mais tivesse sido recente, que era mais natural falarem sobre ela. Noutros casos é algo que simplesmente está lá e com a qual aprendem a lidar. Quer sejam formados desde o início para lidar com isso ou não é? E esta familiaridade que a Zezinha demonstra, se calhar esperaríamos mais facilmente num território menos urbanizado, ou seja, numa carreira em Estremoz ou no Sabugal, não? Sim, e por isso é que eu também, em todas estas histórias, para além de ter falado com os motoristas algumas horas, eu acompanhei-os todos nas carreiras que fazem.
E de facto na carreira da Zezinha aqui em Lisboa há verdadeiramente essa sensação de que se está numa aldeia, porque para já é muito engraçado. Eu estava a ouvi-la a falar do facto de cumprimentar as pessoas e uma das coisas incríveis são os miúdos, e que eu, ao observar, achei ainda mais curioso pelo facto de ser tão importante também formar os mais novos sobre a ligação aos transportes públicos e o que é que são os transportes públicos numa cidade e o que é que devem ser em alternativa ao carro. E portanto isso também se ensina e vem idealmente de pequeno. E é muito engraçado, aquilo que eu fui vendo nas horas em que acompanhei a Zezinha no autocarro é a ligação com os miúdos, as coisas que lhe levam os passageiros, melhor que ninguém saberá descrever isso, mas eu fiquei impressionada com as comidas, com as coisas das hortas que lhe levam, frutas e ovos e essa ligação. E eu estava ali como observador, não é? A olhar e a ouvir, e era muito engraçado porque os próprios passageiros se metiam com ela e ela com eles, e portanto é uma espécie, é assim, quase a pessoa de repente está no meio de Lisboa, mas é uma aldeia e conversas de pessoas que se conhecem. Claro que eu também vi isto no autocarro em Estremoz, em que ainda antes da pessoa entrar, o motorista já sabe que ela vai entrar e para onde é que vai. Mas olha, lá vai a dona Ermelinda para a fisioterapia novamente. Mas são muito menos pessoas, não é? Muito menos pessoas. O autocarro vai, tirando as crianças que quando as apanham na escola até as largarem, ok, enchem um bocado o autocarro, mas depois as restantes histórias são muito, muito poucas. Claro, como digo, há isso. As pessoas conhecem, sabem para onde vão, então hoje vem outra vez, também não costuma vir à terça, hoje então não o vi há 2 dias, mas que é aqueles meios pequenos. Agora, ver isso na cidade, de facto, é muito engraçado. O que é que lhe oferecem, Maria José? De tudo, um pouquinho de tudo, desde um pequeno almoço completo, quando sabem que eu vou estar, por exemplo, um dia inteiro porque vai faltar um colega e pedem-me para fazer mais um pedaço do serviço, e até a senhora do mercado, que nunca viajou comigo, mas sabe que eu vou andar o dia inteiro, toda a fruta que ela não pode vender porque a fruta tem que ter um determinado aspecto. Sim. Ela dá-me essa fruta, pronto, é assim, até o senhor da padaria, quando eu levo ao sábado uma broa, escreve o meu nome e põe um coração, é para mim. Portanto, este carinho, este laço que a gente ganha com as pessoas, quer que vão dentro do meu autocarro, quer os sítios onde a gente para poder ou ir tomar um café ou ir a uma casa de banho, esta ligação, estamos dentro de uma cidade. É muito enriquecedor mesmo. Isso acontece em todas as carreiras que fez? Sim. Independentemente dos locais por onde vai passando? Precisamente. Tem a ver, lá está. Somos seres humanos. Se a gente se relacionar uns com os outros nesse aspecto, tudo fica mais bonito. Mas há percursos mais desafiantes, não há, Maria José? Há percursos mais desafiantes. Eu, quando comecei, como nunca conduzi, a não ser na escola de condução, desafiei-me a mim mesmo a ir para uma carreira que... tentei ir para uma carreira que era desafiante na altura e que os meus colegas não gostavam dela pela parte sinuosa do trajeto, que era o Castelo de São Jorge. E então, sempre que chovia, eles ligavam a trocar comigo e eu trocava com todo gosto. E, portanto, esse laço que eu crio nesta minha carreira de agora, que é 730, criei precisamente na 737 do Castelo de São Jorge. Hoje em dia a maior parte das pessoas que eu conheci já faleceram, portanto era uma zona antiga, é uma zona antiga da cidade. Desde a hora do almoço, essa senhora já faleceu também, ir à janela com um camarão na mão e dizer que o almoço era camarão para eu subir, que ela tinha lá o almoço para mim. Mais tarde, quando deixei de andar ali na zona e fui para um serviço à noite, até 1h30 da manhã, o carinho era tanto que eu tinha 2 horas de intervalo dentro da cidade. Eu não moro em Lisboa, moro na linha de Sintra, e então são 2 horas mortas dentro da cidade que, se está a chover, temos que nos recolher ou num café ou num shopping para fazer tempo, e ela deixava-me ir para a casa dela e precisamente dava-me, eu levava o meu jantar ou o meu lanche e ela fazia questão de
oferecer-me ou o jantar ou o lanche e deixar-me estar na casa dela a ver televisão, a fazer tempo precisamente. Portanto, este laço eu sempre criei, é de mim, eu compreendo que é de mim, mas também tenho outros colegas que criam estes laços, sendo eles homens, e eu conheço. Aí nessa zona do Castelo São Jorge, imagino que hoje sejam mais os turistas que andam no autocarro do que os utentes, ou Mas não? na altura também, eu na altura cheguei, eu tinha um guia turístico. Todos os anos ele vinha cá, era espanhol, todos os anos vinha cá ao Castelo São Jorge com um grupo e ele já me conhecia. E então o giro era que ele no final dava-me uma gorjeta e dizia que era para eu beber uma cerveja. Eu achava tanta graça. Lá está a profissão de homem, o que é que vai beber? Uma cerveja, Sim. não é? Mas sempre ideia e havia alturas que os turistas, quando eu chegava com o autocarro lá acima ao castelo, eles batiam palmas, porque realmente o trajeto, agora já não se pode entrar lá dentro, porque tem um pino que só o autocarro e quem é morador é que pode lá entrar. Mas na altura não havia nada disso, então aquilo era um estacionamento de Deus me livre. E o autocarro para passar, às vezes só passava o autocarro e ficava ao meu dedo de espaço entre os carros para eu conseguir. E então os turistas achavam aquilo hilariante e no final, quando se chegava ao destino, eles batiam palmas como se fosse assim uma coisa do outro mundo. Para mim era uma satisfação, porque quem nunca conduziu, conduzir os meus clientes seguros e tranquilos àquele sítio, a mim dava-me satisfação, como é lógico, não é? É o caso também de um outro relato que está aqui no livro, que a Raquel nos traz, de alguém que, na experiência do elétrico 28, que até fala dos tais engenheiros, as tais pessoas que acham que vão conseguir resolver aquela situação, não é? Não é? E o elétrico tem muitas... O elétrico é um pouco diferente, não é, Raquel? E eu achei o elétrico, já o conhecia, mas as horas que andei no 28 achei fascinante e eu desde então confesso que eu sempre a sugerir, alguém vão andar no 28, vão experimentar no 28 ou noutro elétrico, sobretudo destes elétricos mais antigos. De facto é uma experiência. É diferente em primeiro lugar por uma coisa que às vezes, claro, eu própria nunca tinha parado para pensar no assunto, que é o elétrico não se move 1 milímetro daquele sítio, não é? Quer dizer, anda sobre carris e, portanto, há, nomeadamente o caso do elétrico do 28, não é? Que existe há já muito tempo, aquele elétrico, aquele transporte, por assim dizer, passa milimetricamente nos mesmos sítios todos os dias há anos e praticamente sempre às mesmas horas. E o 28 em particular tem este lado de, como estávamos aqui também a falar da questão do turismo, o 28 é o reflexo das mudanças na cidade de Lisboa, mudanças contínuas, mas com mais intensidade nos últimos anos, mudanças nomeadamente em sítios como a Alfama ou a Graça, por onde passa, e há zonas onde não há nenhum outro transporte que passe nessas ruas, porque não tem espaço para outro tipo de transporte, não passa um autocarro, não passam carros, passa o elétrico. E o 28 acaba por ser muito o reflexo dessa evolução recente da cidade de Lisboa, nomeadamente a saída de muitas das pessoas que viviam nestes locais que viviam nestes lugares e que acabaram por sair e dar lugar, nós fomos vendo, alojamentos locais, turismo, etc. E, portanto, quem utiliza o 28, na sua maioria turistas, lá pelo meio, aliás, agora estou-me a lembrar um episódio muito engraçado que me conta o guarda-freio do 28, é que, sim, é verdade que a maior parte são turistas, em algumas horas há alguns pessoas ainda, sobretudo mais velhotas, que ainda vivem ali naquelas zonas e que apanham o elétrico, que aliás é o único meio de transporte que conseguem apanhar, e que há ali um período final do dia em que se juntam ali uns senhores dentro do elétrico, que fazem daquilo quase uma espécie de banco de jardim móvel e que vão a conversar, sobretudo quando têm espaço e o elétrico não está cheio, vão a conversar e começam a ir embora cada um à sua vida um bocadinho antes da hora do preço certo, que é para chegarem a casa. É uma espécie de um café, uma esplanada que frequentam. Os próprios guarda-freios, e houve ali uma altura em que eu consegui até falar, além do Maxime, que é a história que está aqui no livro, eu falei com mais do que um, e que contam mesmo isso, e essa vivência, além do outro lado do turismo, e que fazem dos guarda-freios uma espécie também de guias turísticos, não é? Pronto, portanto, a vida no elétrico é uma coisa diferente, e então este do 28 em particular, que tem um caráter também muito turístico, não é? Quer dizer, tem todos os guias a experimentar andar no 28 e aquela fila gigantesca que nós vemos sempre no Martim Moniz.
Mas, além deste lado mais turístico, tem também ainda uma parte de lisboetas que o utilizam regularmente. O turismo e este fluxo todo deixou de estar concentrado em algumas carreiras, já se encontra em muitas carreiras diferentes ao longo da cidade. Também reflete um pouco também a mudança na cidade, não é? Sim, precisamente. Antigamente era sempre concentrado naqueles pontos-chave, Belém, Castelo São Jorge, Graça, e agora não. A minha carreira leva turistas que eu às vezes digo assim, mas de onde é que eles vêm? Onde é que eles estão? Até eu tento saber, porque realmente é os tais alojamentos locais que não existiam e que de repente... Eles falam consigo ou é a Maria José que mete conversa com eles? Depende, porque há culturas que não são muito de falar. Por exemplo, um alemão entra, não é uma pessoa muito de nem olhar nos olhos, nem muito simpático no sentido de mostrar um sorriso. Sim. Mas há outros povos que não. Uma das coisas que me encheu o coração foi precisamente quando o Papa cá veio. Sim. A quantidade de povos e de jovens e de culturas foi hilariante, no sentido que havia alturas que entravam no meu autocarro 3 e 4 países ao mesmo tempo, com as suas bandeiras, e eu pedia para eles esticarem as bandeiras em cima do tabuleiro e eles ficavam todos orgulhosos, e eu também, não é? Porque havia uma energia tão positiva, pronto, não tem a ver com... Eu acho que as pessoas... mas és católica. Não, lá está, somos seres humanos, todos por uma causa, um Deus, não interessa se ele tem algum nome, sim, ou alguma religião, mas foi uma onda muito bonita e eu adorei ter participado como motorista, ter levado estas pessoas... Não gostas de um autocarro silencioso? Não. Uma das coisas tristes no Natal, precisamente, enquanto que no elétrico estão ali nas horas mais mortas para depois saírem e ver o preço certo, no Natal acontece as pessoas virem connosco porque não têm família. É muito triste, muito mesmo. E depois desabafam, e a gente desabafa com elas, porque a gente também não está com a família, não é? Estamos a trabalhar, mas damos um bocadinho de calor e de aconchego. Elas entram no autocarro e só andam? E só andam, vão até ao final, regressam até... portanto, imaginemos a minha carreira a terminar às 9 da noite. Às 9 da noite é a última volta completa, portanto, termina só perto das 10 da noite. Andam, se entrarem às 4 da tarde, andam até fazer tempo para esquecer que é Natal. Portanto, depois na última volta ficam na sua casa e vão-se embora. Custa, lá está, nós somos seres humanos e este laço que eu consigo criar, porque é a minha maneira de ser, faz com que eu me sinta bem na minha profissão e me preencha. Ao final do dia eu vou para casa com o coração cheio. Raquel falou há pouco de uma coisa interessante, tem a ver com uma espécie de pedagogia do transporte público para as crianças. Sente que isso é também uma missão que tem? Tenho. Se eu lhe disser... por acaso não tenho aqui eu não tenho o telemóvel deles para eles me passarem para o WhatsApp as filmagens. Tenho um grupo de crianças. Não me diga que o autocarro tem um grupo de WhatsApp também. Se eu lhes der o telefone, que tenho passageiros que têm o telefone, eu tinha uns miúdos que eu perguntava sempre, então de manhã, então lavaram os dentes? Não. Eu lavei. Depois o irmão, não, é mentira. Até que eu consegui-lhes incutir é assim, eu só vos trago um chupa, eu motorista, só vos trago um chupa se lavarem os dentes. Ou outro dia, ou uma semana depois, lá vinham eles, mas mentiam, não é? Porque a gente depois olha para a boca deles e vê que ainda vêm com leite, ou com bolacha de chocolate e coisa. E eu disse, não, eu só trago o chupa quando a mãe filmar vocês a lavar os dentes. Então não é que esta semana trouxeram os vídeos, cada um tem o telemóvel de jogar, mas traziam-me, lavamos, a mãe gravou, foi tão giro. Portanto, para a semana, se Deus quiser, vou tentar andar aqui com os chupas, porque agora é férias e em princípio não os vou ver tantas vezes. Mas é bom porque eu explico-lhes que se não lavarem os dentes, os bichos estão ali dentro e estão-lhes a comer os dentes todos. E eles vão ficar como aos velhinhos, sem dentes, e fazem assim, vem, é assim que vão ficar. Portanto, é
é giro. E eles ganham um afeto também pelo transporte público. E eles querem ir ali na frente e depois perguntam, e isto? Agora com a porta de vidro já não conseguem tanto, mas quando não tinha, eles iam mais debruçados sobre a porta e queriam saber, olha, este botão é para quê? Eu disse, isto não se mexe, mas eu digo, isto é para aqui, isto é a porta para abrir, isto é para fechar, e eles, como aquilo tem muitas luzes, eles ficam delirados com aquilo. E só como exemplo, há um dia um rapaz que me entra dentro do autocarro, fardado, ou seja, meu colega, e ele disse, olá Maria José, não se lembra de mim? E eu assim muito constrangida, eu assim, bem, és meu colega, mas não sei, deve ser de alguma estação que é diferente da minha. E dizia ele, não, é que eu quando era pequena a minha mãe transportava-me para a escola, consigo, ou seja, ele ia ali na frente, hoje é meu colega. Portanto, fiquei maravilhada mesmo, maravilhada. Hoje é meu colega, ele deve ter 25, o máximo, um rapaz novinho. Portanto, ele transportava-se comigo. Há pouco, quando eu perguntei se gostava de um autocarro silencioso, lembrei-me da questão da rádio, porque sei que acompanha. A rádio é importante sempre, para si. Sempre. E ainda bem que as tecnologias existem, porque nós agora temos as ligações USB, portanto o telemóvel está sempre carregadinho. Está. Antigamente não, tínhamos que andar sempre carregadinho com pilhas, porque o nosso rádio, assim que a pilha acabava, toca trocar pilhas, porque o rádio tem que estar lá. O rádio mas tanto faz como motoristas de transportes públicos como nos transportes de tiro, porque são a nossa companhia. Além de eu ter os meus passageiros, também tem a companhia da rádio que está sempre ali. E gosta de ouvir todo o tipo de rádio. Adoro. Raquel, outros motoristas têm... Isto confirma-se, não é? Confirma-se. Não, a minha amostra confirma e foi uma das descobertas engraçadas, era que... todos se fazem acompanhar da rádio. O mais engraçado é que tanto na cidade, como é o caso da Zezinha, ou de outros, no Porto a mesma coisa, como, e até se calhar sobretudo em termos de companhia, quem faz mais longo curso e que tem momentos e fases de facto muito monótonas, muito iguais, e a rádio é essa companhia. E de facto é engraçado também essa evolução que antigamente era com o rádio a pilhas, portanto era assim que se faziam acompanhar. Um dos motoristas com quem eu falei tem sempre com ele um segundo rádiozinho para o caso do primeiro falhar, portanto, e ele contava-me que nos momentos em que também está à espera entre serviços, como tem que ter o autocarro desligado, precisa mesmo ou do telemóvel ou de um rádio, mas eu achei muito engraçada este lado transversal, da importância que a rádio tem em todos os seus aspectos, não só para irem ouvindo música, mas ouvem e dizem, não é? É uma forma de nós irmos também ouvindo as notícias, e mesmo todo o lado de entretenimento que os mantém, que no fundo os permite também lidar com a monotonia, que é, por exemplo, um caminho de centenas de quilómetros sempre numa autoestrada sempre igual. É uma companhia importante, é uma não é? Companhia. Para quem vai a conduzir, não é? Precisamente. E também serve para meter conversa, se calhar, com alguns utentes, não é? Já tive uma utente que me pediu se punha mais baixo um bocadinho, mas eu pensei, bem, a senhora não deve, porque pelo aspecto dela, ou melhor, o aspecto no sentido da cara dela, mostrava-se que ela não vinha bem, a energia dela não era positiva, e então eu fiz precisamente o que ela me pediu. Claro que eu não gostei, não é porque eu queria a minha RFM, porque às vezes o barulho da trepidação e o barulho do carro a gente não consegue ouvir tudo o que eles nos dizem. Eu tenho alturas que estou parada no semáforo, estou-me a rir sozinha por causa das brincadeiras que eles fazem, e isso alegra-me, não é? Mas pronto, naquela altura a senhora não vinha nos seus melhores dias. E como já fez os turnos todos, os de manhã são mais silenciosos, a Maria José quer logo quebrar o da manhã com a animação no autocarro? Eu assim que pego no meu autocarro levo as trabalhadoras para o Hospital dos Capuchos e o rádio vai alto, porque somos poucas e elas também são brincalhonas, e como tal a gente adora a energia, é bom ter energia. Eu sou uma pessoa que também funciona melhor de manhã, apesar de ter andado até à 1h30 da manhã a conduzir, o meu metabolismo funciona bem, nem que seja às 4, 3 da manhã, estou ótima. Quebra só ao final do dia, mas a rádio estava lá precisamente para não haver essa quebra.
E é sobretudo nas pontas dos horários que as casas, se calhar, até são mais familiares. Os de manhã e os da noite, madrugada, sim, não é? sim, porque de manhã a gente leva ou para a escola, ou para os empregos, ou para as fisioterapias, ou para os hospitais, e na hora do almoço é precisamente, tem pessoas que dizem, só saí agora do hospital. Eu disse, pronto, mas vai para casa almoçar. Às vezes há alturas que tem pessoas que dizem, não comi nada. Eu disse, olha, quero uma bolachinha, porque eu tenho sempre bolachas comigo. E já cheguei a dar, porque às vezes a pessoa começa a ficar com quebras de tensão, e assim, tem que trazer sempre uma bolachinha, porque sabe que às vezes nos hospitais estamos imensas horas, não é que a gente queira, não é, mas é o que acontece, e portanto esta interação entre somos seres humanos. Mas eu sei que antes de a pegar no autocarro é o utente de transporte público no comboio. CP. E é difícil, é diferente o ambiente? Não. Ali não há ninguém para pôr o rádio, não é? Pois, não há, vai tudo concentrado, mas normalmente acontece que toda a gente entra é giro ver isso de fora. Nós temos a tendência de estar nas plataformas à espera do comboio, nos mesmos sítios, ou seja, começamos a falar quando o comboio começa a se atrasar, já viu? Depois encolhemos o ombro, e depois quando entramos, ou vamos sentados sempre em frente às mesmas pessoas, há um pouquinho desta, não é que a gente converse, mas já me aconteceu de uma senhora se sentar em frente a mim e, olá menina, e eu assim, ai meu Deus, eu não conheço a senhora, de onde é que será? Lá está, transportava-se comigo e reconheceu-me ali, pronto. Eu pergunto isto porque hoje em dia, ao contrário de há 25 anos, há objetos. Pois. E há muita gente, e vê-se isso em vários transportes, coloca uns auscultadores e vive para si, não dialoga, às vezes nem observa o que está à sua volta. Não vê essa mudança, Maria José? Não, de manhã não. De manhã, se entrar no comboio, é um burburinho tão grande, vai tudo a falar, vai tudo... Há uns que vão a dormir, verdade seja dita. É muito cedo, não é? É muito cedo, mas há grupos de pessoas que trabalham no mesmo sítio, vão a falar e, portanto, há ali mesmo pessoas que não falam. Por exemplo, eu tenho um senhor que eu sei onde ele trabalha, porque o vejo depois em Lisboa, quando estou no meu autocarro, e ele é carteiro, e ele distribui precisamente na zona onde eu ando. Portanto, e encontramos-nos ao fim do dia, ou no comboio, ou de manhã no comboio. Portanto, a gente depois vai reconhecendo estes... Há pessoas que eu conheço e ponho-me a pensar, esta senhora está na plataforma, eu conheço-a de qualquer sítio. Pois costumo ver no meu ginásio vestida para ir à ginástica e não assim. Pronto, mas há esta... Raquel, nós de facto somos muito ouvidos na rádio por pessoas, por motoristas de todos os géneros, na verdade. Temos essa experiência. Mas gostava de perguntar em particular determinados motoristas de longo curso, que nos escutam verdadeiramente, inclusive no estrangeiro, por exemplo, e gostam de manter essa ligação. São muito diferentes essa experiência do longo curso face a estes percursos da cidade, num terreno mais pequeno? São logo na medida em que é menos provável que apanhem os mesmos passageiros. Não quer dizer que isso não aconteça, e se estivermos a falar em longo curso dentro de Portugal, se calhar se fizerem os mesmos dias e apanham as sextas-feiras, às sextas-feiras se calhar vêm as mesmas pessoas a ir para casa, seja de Lisboa para qualquer outro sítio, ou do Porto para qualquer outra cidade, ou vice-versa, ou seja, se estão a trabalhar sempre ao domingo, também vêm os regressos regulares, aqueles trajetos regulares. Mas é menos provável, se calhar ao longo de toda a semana, apanharem os mesmos passageiros. Ou seja, aquilo que eu captei é menos familiar, é um ambiente menos familiar nesse sentido, um bocadinho mais anónimo. É mais anónimo também até mesmo na própria relação das pessoas que entram no autocarro com o motorista. Ou seja, acho que e isso é uma coisa que foi um bocadinho transversal mesmo nestes autocarros dentro da cidade, que é muita gente não dá sequer pelo motorista. E claro que eu estava sensibilizada a isso, porque estava a observar tudo o que me rodeava, mas pensei, realmente é verdade, ou seja, a pessoa entra, aquela pessoa está lá sempre, mas nós não a vemos. Então, mas a Maria José é uma exceção desse ponto de vista?
Eu acho que é capaz de ser uma exceção, até pelo facto de intervir diretamente. Quase como que o motorista também não tem que estar a cumprimentar todas as pessoas, é uma opção fazê-lo, mas acho que no fundo a Maria José acaba por puxar pelas pessoas e quase como que acordá-las e dizer, olha, eu estou aqui, há um motorista, um ser humano que está aqui a conduzir isso e que também tem uma vida, também está cansado, também tem... E eu acho que essa é uma das coisas que sei lá, eu fiquei sensibilizada para isso, porque acho que as pessoas não estão necessariamente a fazer por desprezo ou por maldade, é simplesmente que a pessoa se habitua àquela presença ali, quase como se fosse de facto um robô que ali está, algo artificial, não é? E que não é. E portanto, isto para voltar à questão do longo curso. Eu acho que ainda é mais distante essa ligação entre quem anda num autocarro destes e o próprio motorista. Para o próprio motorista também, porque há muitas caras que nunca viu. Portanto, eu diria que há essa distância. Para o motorista, eu diria que há tempos muito mais longos, no sentido em que são viagens mais longas, mais monótonas, sem falar com ninguém, porque as pessoas vai cada uma no seu sítio, e se forem trajetos de 2 horas, 4, 5, cada pessoa está no seu banco, quer dizer, se conversam entre si ou não, ou como dizias, se vai cada uma com o telemóvel e os auscultadores, cada um sabe de si, e portanto acho que é uma posição ainda mais isolada do que os transportes no meio de uma cidade, o que não significa que um transporte e um motorista que faça este transporte no meio da cidade, mesmo que ande com o autocarro cheio e que tenha uma perspectiva diferente, não se sinta também isolado também, nesta medida em que nem toda a gente está pela presença do motorista. E eu acrescentava ainda que o ponto de partida para este livro foi precisamente quando eu própria dei conta disso, que é: os motoristas são das profissões que nós conhecemos mais cedo na vida. Há outras, mas esta é uma delas. Eu própria, quando fiz aquele exercício de pensar, quando é que eu me lembro a primeira vez de andar no autocarro? Aquelas, indo de autocarro para a escola, a partir de determinada altura, ok, a pessoa lembra, sim, é verdade, ou as visitas de estudo quando éramos pequenos, sim, ou as idas para a praia, e portanto, o motorista é aquelas das primeiras profissões que nós temos ali, e depois a determinada altura, não é por não a conhecermos, é porque eu acho que se torna tão presente, tão familiar no sentido da sua existência, que os deixamos de ver. E foi quando eu realmente pensei, nós não sabemos nada sobre eles, ou quase nada. Quem é que são estas pessoas? Porquê é que chegaram aqui? O que é que vêm da vida dos outros? Uma motivação para o livro. Exato, exatamente. Exato. Falemos um bocadinho da escassez de profissionais, que também vale a pena falar. Em que ponto é que estamos deste ponto de vista, Raquel? Há 12 mil motoristas de transportes públicos. É os números conhecidos, não é? Assim, é o único número que se conhece. Eu tentei, mesmo através do Instituto Nacional de Estatística, através dos censos, mas não há uma desagregação por motoristas de transportes de passageiros. O número da Antrop é o número que me pareceu da recolha que fiz, o número mais razoável no sentido, é a recolha que existe. Também não há propriamente um número evolutivo que nos permita ter uma noção muito clara de quanto é que diminuiu ou se aumentou, apesar de haver escassez, porque há sítios como a área metropolitana de Lisboa onde aumentou muito a quantidade de carreiras que existem. Portanto, obviamente isso mudou muito o número de motoristas necessários. O que se sabe é que, de facto, a pandemia, já a crise anterior tinha provocado uma descida no número de motoristas, mas a pandemia voltou a provocar isso porque as pessoas foram profissões que ficaram, sobretudo então o turismo, sobretudo os motoristas ligados ao turismo, foram empresas que entraram muitas em layoff e, portanto, as pessoas ou acabaram por procurar outra alternativa em termos de profissão ou ficaram ali suspensos durante um tempo para ver o que acontecia. De facto, perderam-se muitos motoristas, pessoas que foram para outras profissões diferentes. E, portanto, quando retomamos, pós-pandemia, as empresas depararam-se com uma escassez de profissionais. Mais ainda depois, com a dificuldade de contratar cá e arranjar cá pessoas. Entrar os imigrantes na equação. E é aí que entram os imigrantes na equação. E o que acontece é que, de facto, nos últimos anos, as empresas viram-se na necessidade de ir recrutar diretamente fora de Portugal, ao Brasil, a Cabo Verde, ir buscar motoristas a estes países e trazê-los. Tens um caso aqui no livro, é o Júlio Xavier. Exatamente. E um dos casos é que é uma história, de facto, muito interessante, muito rica nesse sentido, que é entrarmos na vida de alguém que
é recrutado no seu país e que tem toda a vontade de vir para cá e ser motorista, porque já era motorista lá e gostava, etc. E o Júlio Xavier, uma história interessante, porque ele era motorista no Rio de Janeiro, portanto lidava com um nível de insegurança monumental, e ele descreve isso, aquela sensação de começar o dia de trabalho num autocarro e não saber bem se chegava vivo a casa, e ele descreve esse nível de insegurança, que obviamente cá não encontra, não é? Ou seja, em nível de segurança é muitíssimo diferente, mas acho que é uma história muito interessante, porque é entrar dentro da vida de alguém que é recrutado para vir trabalhar para Portugal, com todos os desafios e receios e dúvidas e saudades da família que não veio logo, que isso significa. E, portanto, houve muitas pessoas a serem recrutadas em Cabo Verde, por exemplo, Cabo Verde e no Brasil, o caso que eu tenho aí é do Brasil, e nem todos acabam por ficar cá. Muitos estão os primeiros tempos e depois não conseguem, ou porque não se adaptam, ou porque de facto consideram que o trabalho é muito diferente daquilo que imaginavam, ou porque depois percebem que o salário que vêm receber não lhes é suficiente para alugar uma casa, para arrendar uma casa, para todas as suas despesas, e portanto acabam por repensar um bocadinho a sua situação, e portanto não é também muito certo que as pessoas que venham de facto mantenham-se como turistas, e portanto isso é um desafio para as empresas, sem esquecer que estamos a falar de uma profissão dura, os salários são tendencialmente baixos. E, portanto, não é fácil, não é propriamente uma profissão muito atrativa a de motorista. Mas sim, a imigração tem sido encarada como uma solução para a escassez de profissionais. Sente isso na Carris, Maria José? Sinto isso na Carris, e eu acho que realmente os que ficam é por amor à profissão, porque salário e responsabilidade não são compatíveis. E como tal... principalmente os colegas novos que chegam, estão um tempo, mas depois vão-se embora. Por causa da responsabilidade, sobretudo, também? Eu penso não é só o salário, não é? Não é só o salário, é a responsabilidade que têm, portanto acham que noutro sítio, pelo mesmo salário, fazem a função que têm a fazer e não têm a responsabilidade que nós temos. E têm menos tolerância para aturar os mais engraçados? Pronto, é tudo isso. E, portanto, a responsabilidade é muita. Às vezes nem têm noção da responsabilidade que têm, e às vezes pode acontecer um acidente, e aí é que eles percebem mesmo que não era bem aquilo. Portanto, eu penso que os que ficam dos novos é porque gostam mesmo do que estão a fazer, é o amor à profissão. Os motoristas não podem acumular trabalho assim facilmente por causa das... Não é? Não. Mas pode-me explicar porquê? Por causa das condições... Acho que tem normas que não deixam, primeiro, pelo menos na nossa empresa. Sim. E como tal, isso condiciona a receber só aquele salário e só poder, mesmo querendo ir para uma empresa no mesmo ramo, a nossa empresa não é compatível. Portanto, não pode ser motorista de autocarro e nas horas vagas conduzir um táxi. Pode ser só merceeiro, se quiser. Agora, a condução com passageiros, não. Há segundas profissões entre estes motoristas ou não há de todo, Raquel? Eu acho que também não lhes sobra muito tempo para haver segundas profissões, pelo aquilo que eu também fui percebendo. Não quero dizer... Os poucos que eu conheço têm, é a esposa que tem um café, uma mercearia, pronto, e ele depois, quando acaba o serviço, vai lá dar uma mão, porque realmente não consegue conciliar. Exato. Ou seja, ser motorista numa empresa e ser noutra, por exemplo, ou quer dizer, nem os próprios horários propriamente lhes permitem isso. Nenhum dos casos com quem eu falei isso acontece, ou seja, daquilo que eu percebi, nem fisicamente é algo que consigam fazer, não é? Por fim, os motoristas sentem-se valorizados? Alguém vos ouve sobre o que há a mudar? Falando na minha empresa, que é a Carris, a nova administração que entrou, já se nota uma mudança nesse sentido. Até então não. Portanto, ainda bem que as tecnologias WhatsApp e esta nova administração já se apercebeu que realmente tem que estar mais perto de nós para não haver a distância que havia até agora.
e que nós nos sentíamos não ouvidos, isolados, à mercê de nós mesmos. E no que é que um motorista de transporte público pode ser útil em termos práticos, com conselhos a dar, a ser ouvido, no fundo, para além de conduzir o autocarro? Porque nós conhecemos, somos nós que estamos no ativo, somos nós que conhecemos as ruas, somos nós que sabemos onde estão os problemas. Vou-lhe dar um exemplo. As cadeiras de rodas, os nossos autocarros são ótimos porque têm rampas e temos rampas eletrónicas, que nem é preciso a gente ir lá fora fazer nada, só carrega no botão, a rampa sai e entra. Portanto, nesse aspecto estamos imensamente evoluídos. Em compensação, a cidade não evolui para tal, porque estes autocarros foram feitos para a rampa sair em linha reta ao passeio, ou seja, quando ela sai, fica nivelada com o passeio. São poucas as paragens que têm o passeio está saliente. Porquê? Porque como existe mau estacionamento que é o problema maior, não é? Se a paragem está recolhida e depois há o estacionamento, nós precisamos de ângulo para entrar e para sair da paragem. E é muito difícil conseguir-se ter a porta de trás, que é onde entram as cadeiras de rodas. Há algumas paragens na cidade em que o passeio já está fora, ou seja, está na estrada, e aí eles já não podem estacionar e nós conseguimos colocar-nos tanto a porta da frente como a de trás ao mesmo nível do passeio e a rampa entra e sai plenamente. Quando não acontece, ela fica num grau de elevação muito alto e depois a cadeira de rodas tenho eu que sair, ou o motorista tem que sair do autocarro e ajudar a pessoa a subir, mesmo as elétricas, porque mesmo as elétricas não conseguem com o ângulo de inclinação. Portanto, é nesse aspecto que o motorista, se nos perguntarem, pode ajudar. Tal como na questão do estacionamento, não é? Precisamente. E no fundo identificar quais são os lugares mais se eu lhe disser que complicados. A minha carreira, quando comecei a 730, eu fazia com um carro standard, dos grandes, as ruas são as mesmas e hoje em dia se eu levasse um carro desse, ele não entrava nas ruas. Portanto, a cidade, como eu costumo dizer, está neste momento feita para os carros e não para os transportes públicos servirem as pessoas. Portanto, pedem às pessoas para andar nos transportes públicos, mas depois os transportes não conseguem chegar a horas aos sítios para cumprir os horários. Raquel, para terminar, a tua última frase leva-nos a isto: valorizar a profissão e reconhecer o papel de quem todos os dias, desde sempre, nos leva aos nossos destinos é um passo importante para melhorar a mobilidade em Portugal. Em que mais os motoristas podem ser úteis neste ponto de vista, para além destes pontos? Eu acho que os motoristas até agora, se nós pensarmos bem, até mesmo em termos de quem faz investigação na área da mobilidade, dos sistemas de transporte, os motoristas nunca foram ouvidos, ou seja, nunca nos lembramos que os motoristas de facto poderiam ser uma fonte de informação importante para melhorar os sistemas de transporte. E portanto, eu acho que há além de coisas como estas, como a utilização das cadeiras de rodas e das próprias características das paragens, coisas como o estacionamento, ou seja, no fundo eles estão num ponto de observação permanente e no terreno todos os dias. Portanto, dificilmente haverá quem saiba melhor o que é que falha nas cidades ou onde quer que estou a pensar mais nas cidades onde existem mais problemas. Sim. Mas qualquer motorista em qualquer ponto do país, quer seja uma cidade ou não há ninguém que tenha mais informação que eles sobre o que é que poderia ser melhorado. Às vezes coisas como os pontos na cidade onde há mais acidentes, quer dizer, se eles passam lá todos os dias, se calhar percebem o que é que falha todos os dias naquele sítio. O ângulo de visão, os carros que estão estacionados num determinado sítio e que está boa visão, ou algo que está mal pensado. Portanto, eu acho que, de facto, se calhar daqui em diante, os motoristas poderão ser usados, ou a informação que têm, as observações que têm, poderão ser usados até para melhorar a mobilidade nas cidades e os sistemas de transportes. Deixa-me só acabar. Uma das coisas que me faz confusão, sempre me fez, é, por exemplo, pessoas desaparecidas. Por que não pôr nos autocarros as fotografias das pessoas? Por exemplo, às vezes chego a casa e vejo, desapareceu fulano de tal, ou uma rapariga, assim. Eu disse, meu Deus, porquê é que não põem nos autocarros?
que melhor do que os passageiros que estão dentro do autocarro e nós, para conseguirmos dar informação à polícia, que é pouca, para conseguir fazer isso. Vou-lhe só dar um exemplo. Eu tinha uma passageira que sofria violência doméstica, lembrei-me agora, sofria violência doméstica, e eu tinha o telefone dela para quando eu avistasse o marido, lhe ligar. E eu cheguei a fazer isso e mais, cheguei a parar em frente à casa da Júlia, que é da violência doméstica, e avisar precisamente a senhora agente que estava à porta que a minha passageira se encontrava naquela situação e que eu tinha avistado, dei-lhe o número de telefone, depois não sei o que aconteceu, porque a casa da Júlia fica precisamente onde é o Hospital dos Capuchos e tem a minha paragem. Mas fiz essa função que foi entregar-lhe o número à agente que estava à porta e dizer, olha, esta senhora tem este problema, e eu avistei o marido mesmo agora ali atrás e ele não podia estar ali. Segundo o que o tribunal tinha decretado. Portanto, nós somos uma mais-valia até para a polícia. E não nos usam. Pode ser que este programa sirva para abrir alguma consciência para outros ouvintes, além dos motoristas que vão ouvir. Muito obrigado pela vossa presença aqui neste programa da Capa à Contra Capa, que debateu este livro. Eles que nos levam, as histórias de motoristas de transportes públicos, da Raquel Albuquerque. Um novo retrato da Fundação Francisco Manuel dos Santos. A Fundação é parceira da Renascença neste programa, que tem genérico original do pianista Mário Lajinha. Na íntegra, para as viagens mais longas, na versão podcast, podemos encontrar toda esta conversa. Pode voltar a ouvir, que é uma coisa que se recomenda, certamente. Um programa que foi feito também esta semana por Rui Campos, João Campelo, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para falar sobre outro tema.